Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos de História da Oficina do Estudante. O Enem se aproximando, chegando mais uma prova aí do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E é importante dar uma lembrada em relação a, de repente, o que o Enem espera da disciplina História. Ou o que o Enem espera das humanas dentro da sua prova. É verdade que houve alguns problemas nos últimos anos, mas no geral o Enem vem se estruturando e tendo uma cara em relação às humanas. Eu selecionei um trecho do Enem, vamos dizer, do que se cobra, para a gente dar uma pensada rápida. As competências da área 1 de História, as competências da área 1. Vamos dar uma olhada. Interpretar fontes. Pode aparecer, sim, uma questão do Enem que tenha um trecho de um documento histórico. Fontes históricas, ou como a gente chama, fontes documentais, ou fontes primárias, são textos escritos na época em que os acontecimentos, de repente, se desenrolaram. Então pode sim aparecer um fragmento de texto, sei lá, do Voltaire, um fragmento de texto do Rousseau, uma carta do Dom Pedro I, as atas do Conselho de Estado do Dom Pedro II, fontes históricas, documentos originais. O aluno tem que ler, tem que entender esta fonte e a partir disso assinalar a alternativa correta, que obviamente corresponda a esta fonte documental. Pode aparecer isso no Enem. Além disso, o Enem destaca a produção de memória. O que seria isso? Uma questão que trabalha com a ideia de memória histórica. Um exemplo famoso que me vem à cabeça é, por exemplo, Vargas. Sobre o presidente Vargas se criou uma memória histórica. A memória do pai dos pobres, a memória das leis trabalhistas, a memória de alguém vinculado ao operariado. Vargas, a memória que aparece no rádio, como se fosse uma pessoa honesta, boa, justa e correta. Perceba, não interessa se Vargas foi realmente isso, não interessa se de fato ele foi assim, mas sobre ele se construiu uma memória. Sobre Vargas temos uma memória histórica, nesse caso uma memória positiva, uma memória, entre aspas, oficial sobre Vargas. O Enem pode trabalhar com isso, as diferentes construções de memória sobre diferentes episódios e até personagens históricos, tá certo? Outra coisa que pode aparecer é associar processos históricos ao momento presente. O que a gente chama em história de permanências. Permanências históricas. Coisas que tiveram uma origem, ou seja, uma genealogia, um processo, e que até hoje aparecem aí. Um exemplo famosíssimo é a ideia do voto, é a ideia da democracia, do próprio teatro grego. Tanto faz. Qualquer episódio, qualquer acontecimento histórico em que eu possa lidar com a ideia de permanências, de genealogia. Tem uma origem, se desenvolve e até hoje ecoa em nós. Nem que seja de um jeito um pouco diferente, mas há uma herança. Essa ideia de herança, de genealogia, pode aparecer também em alguma questão do Enem. Outra questão que está muito em alta em relação aí ao Enem são os diferentes pontos de vista sobre os mesmos processos históricos, sobre os mesmos acontecimentos históricos. Uma questão famosa do Enem, uma questão recente, foi sobre a Guerra do Paraguai. Apareceu um fragmento de texto sobre a Guerra do Paraguai, apareceu outro fragmento de texto sobre a Guerra do Paraguai com pontos de vista completamente diferentes. E o Enem pedia para você analisar esses pontos de vista. Claro, analisar significa assinalar a alternativa que corresponde a isso. Pode aparecer, sim, em várias outras provas isso tem acontecido. Diferentes pontos de vista de pensadores e de historiadores sobre o mesmo episódio. E aí tanto faz se é sobre a Revolução Francesa, se é sobre a escravidão ou, no caso, a Guerra do Paraguai. Tá certo? No geral, isso pode aparecer, sim, em praticamente todas as questões do Enem. De repente, uma questão para cada item, uma questão com cada estilo. Vale a pena dar uma olhada. Boa prova, o Enem está aí. Um abraço e até mais. Valeu!